Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer tê-los aqui novamente, conversar com vocês mais uma vez. Aqui quem fala é o professor Vinícius Lúcio, sou advogado, mestre em Direito Constitucional, especialista na área militar. Veja, gente, e hoje eu apresento para vocês uma questão extremamente importante. Como os tribunais se posicionam sobre a reforma daqueles militares que são portadores de HIV, que positivaram. E o que é que acontece? Essa é uma questão recente, bastante interessante, porque vejam aqui no material que eu estou colocando na tela, que exatamente STJ fixará tese sobre direito militar com o HIV a reforma por incapacidade definitiva. Vejam, gente, que isso aqui é algo bem recente, que é agora de maio do mês passado, maio de 2021. Primeira sessão do STJ afetou 3 recursos especiais no rito dos repetitivos. O que é isso? Veja só, essa discussão vem sendo feita há muitos anos, há cerca de 13 anos há uma controvérsia sobre isso. E o que o STJ tem entendido até hoje? Que tem direito à reforma, né? Essa ficou por conta da ministra Suzete Magalhães, que é essa ministra aqui. A ministra Suzete Magalhães é relatora desse recurso na primeira sessão, porque o STJ tem 6 turmas, gente, são 6 turmas. A primeira e a segunda turma integram o que a gente chama de primeira sessão do tribunal. Ela que lida sobre essas questões de direito administrativo, de reforma, dos militares, são sempre tratadas na primeira sessão, ou na primeira ou na segunda turma. Bom, e o que aconteceu? A Corte tem adotado o entendimento que um militar portador de HIV, independentemente do grau de desenvolvimento da AIDS, tem direito à reforma por incapacidade definitiva. Isso, gente, fica muito claro quando a gente abre o repetitivo. Está aqui o repetitivo para mostrar para vocês. O recurso repetitivo. Veja que está na situação de afetado. Ou seja, quer dizer isso, professor, não foi julgado ainda. E aí, gente, tem um detalhe importante. Tem muita gente falando bobagem por aí, dizendo, tem direito ou não tem direito? O direito à reforma foi pacificado há muito tempo no STJ. O STJ aqui não está discutindo se o militar diagnosticado com HIV tem direito à reforma ou não. Não está. E eu vou explicar para vocês isso agora. Ele está discutindo se, independentemente do grau de desenvolvimento da síndrome, vocês sabem muito bem que a síndrome ela tem pessoas assintomáticas até pessoas que desenvolveram uma série de comorbidades em razão da síndrome. Então, o que é que se discute, professor, nesse recurso aqui, que é importante para todos os casos? É se a remuneração vai ser calculada em torno do grau imediatamente superior ao que possui na ativa, isto é, a promoção. O sujeito é cabo e ele vai receber a remuneração de terceiro sargento. Soldado e cabo, mesma questão, é grau superior, grau imediatamente superior. Então veja, isso é interessante, mesma coisa para os sargentos temporários, tenentes temporários também. Então veja, isso aqui se discute o quê? Se o indivíduo vai ter direito a essa promoção do posto ou não. Então, isso está pacificado há muitos anos. Pois bem, está aqui o que é a afetação tribunal. Eu vou mostrar para vocês agora uma dessas decisões que chegaram ao STJ, que é a do Rio Grande do Sul. São 3 aqui que a ministra afetou, tomou como referência. Vou mostrar para vocês. As 3 são essas aqui. Aqui embaixo. É o RESP 1872008 do Rio Grande do Sul, o RESP 187848406 do Rio de Janeiro e o RESP 1901989 do Rio Grande do Sul. São 3. 2 do TRF4. O TRF4 é o Tribunal Regional Federal, pessoal, que envolve Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E o TRF2 no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal. Então, veja, esse TRF2, ele também afetou isso. Eu fui pesquisar, eu quero ver qual uma dessas decisões aqui. E achei essa decisão aqui, do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que foi a apelação que foi julgada no tribunal, ou seja, julgou o juiz, depois veio a apelação no Tribunal Regional Federal e agora está o RESP no STJ. E aí veja, desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira. A história é o seguinte, o autor foi incorporado ao Exército em 1 de 3 de 2009, com o fim de prestar o serviço militar obrigatório. Foi licenciado em 10 de 6 de 2016. Então ele entrou em 2009, ele engajou no final desse mesmo ano para 2010 e narra que fim do período de prestação de serviço, em março de 2010, exatamente, teve prorrogado seu tempo de serviço quando então passou a entregar o efetivo profissional do 4º RCB, sendo promovido à graduação de cabo. E aí, no segundo semestre de 2016, gente, ele foi diagnosticado, prova e contraprova, acometido com a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Uma vez acometido de doença incurável, com base na legislação de regência, em requerimento protocolado, postulou sua reforma por incapacidade definitiva. Lembrem-se, viu, gente, que eu tenho um vídeo sobre isso. Reforma por incapacidade definitiva é uma coisa, reforma por invalidez é outra coisa. Após a apresentação do requerimento de reforma, foi encaminhado para a inspeção de saúde e em 3 oportunidades, onde recebeu o diagnóstico F32, Z213, sendo considerado B1, incapaz, B1, e dispensado, afastado totalmente do serviço e instrução por um período de 45 dias e 2 dias, né? 45 e 2 de 60 dias. Então ele passou um tempo aí afastado, B1. Errado, né, gente? Completamente errado isso aqui. Ou seja, o Exército considerou que ele era apenas, gente, incapaz B1. Ora. Incapaz B1, gente, é se ele tem uma patologia que é uma patologia temporária. Uma incapacidade temporária, e não uma incapacidade que vai ser completamente definitiva como a AIDS. Pois bem, então, essa questão é bastante interessante. Vejam, gente, que aqui a gente não está discutindo que nível de estágio ou que nível de situação está a doença nesse rapaz, nesse militar. Não discute isso. Olha que interessante. Veio a sentença do juiz e o juiz, gente, julgou improcedente, ou seja, negou o pedido de reforma dele na primeira instância lá, né, no Rio Grande do Sul. Negou o pedido de reforma. Olha que coisa. Baseando-se na ideia, gente, que não seria inválido. Ele não seria inválido. E ele poderia trabalhar o que na esfera civil. Só que vejam, gente, isso é um erro crasso aqui do juiz de primeira instância. E aí o advogado dele recorreu aqui para o Tribunal Regional Federal. Veja que se a gente for aqui no Estatuto dos Militares, pessoal, vou abrir para vocês, no artigo 108, a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de... Aí a gente vai no inciso 5, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, fala de todas essas doenças aqui e fala de que, pessoal, outras moléstias que além de indicar com base em conclusões da medicina especializada, ou seja, outras moléstias graves que são incapacitantes para o indivíduo. Então, professor, como é que eu vou saber? Aí, gente, nós temos uma lei, a 7670. A 7670 de 88, que é uma lei ainda do governo Sarney, ela traz o seguinte: a síndrome da imunodeficiência adquirida, vejam aqui, fica considerada para os efeitos legais causa que justifica a concessão para tratamento de saúde, aposentadoria, reforma militar, pensão especial, auxílio-doença ou aposentadoria. Aí veja, esses aqui envolvem outros servidores e outras pessoas, inclusive do regime geral. A que nos interessa é a linha C,
reforma militar na forma do disposto no artigo 108, inciso 5. Ou seja, a gente tem que fazer uma leitura sistemática do artigo 108, inciso 5, com o artigo 1º dessa lei, inciso 1, a linha C. Professor, mas o Estatuto dos Militares não tem mais força que essa lei aqui? Não, gente. Não. Elas estão na mesma hierarquia legislativa, na mesma hierarquia normativa. Isto é, a reforma militar tem que ser concedida. Tem que ser concedida. Essa é a lei federal do mesmo modo. E ela complementa a lei 6880, o Estatuto dos Militares. Ok? Então, a base do direito está intocada. E o STJ tem decidido assim. Vou voltar aqui para a decisão lá do RS, do Rio Grande do Sul. Aqui, o desembargador vai explicando e chega à discussão falando uma série de situações, que é as relações à reintegração de militares temporários. E ele vai explicando caso a caso aqui. Vejam, o caso se enquadra no inciso 5, que é o caso que ele colocou. Tratando-se de moléstia considerada grave, inciso 5, que incapacite para o serviço militar ou para a atividade civil, será temporário direito à reintegração como agregado, com remuneração e tratamento adequado, podendo ser reformado no artigo 106, presente as hipóteses lá previstas. Vejam que interessante. Só que acontece, pessoal. Olha que interessante aqui um fato. No intento de aclarar os fatos, foi realizada a perícia médica que confirma seu autor portador do vírus HIV estando atualmente assintomático. Assintomático. O que é que vai acontecer? Ou seja, o professor quer dizer que ele perdeu na primeira instância. Perdeu na primeira instância. Então, esse perder na primeira instância, o desembargador vai começar a consertar aqui o que o juiz da primeira instância fez errado. E ele diz, de fato, embora esta corte já tenha decidido, que a corte o quê? Que o Tribunal Regional Federal, tanto em relação à trabalhidade do serviço como militares, é de que o diagnóstico de HIV não constitui por si causa suficiente para a concessão de aposentadoria por invalidez ou reforma militar. Só que acontece, essa decisão é inútil. Por que é inútil, professor? Porque o STJ já disse em jurisprudência pacífica, que ele até coloca aqui, que o militar portador tem direito à reforma por incapacidade definitiva, com remuneração calculada com base no posto hierarquicamente imediato, independentemente de quê? Do grau de desenvolvimento da síndrome. Vamos lá. Então, o que acontece? Ele tem direito, independentemente disso. E até hoje o entendimento era que o militar no STJ deveria ser o quê? Promovido. Ele deveria ganhar lá o posto hierarquicamente imediato. O que é que acontece? Descendo aqui, nós vamos ver uma coisa interessantíssima. O desembargador diz, e aí ele vai dar aqui a decisão. Ele vai dizer, vou mostrar aqui para vocês. Diante disso, o autor faz jus à reforma militar com percepção de proventos no mesmo grau que ocupava na ativa, por não ser considerado inválido, bem como isenção do imposto de renda, a contar da data do indevido licenciamento do Exército. Vejam que interessante. Ele deu isenção do imposto de renda, que é outra lei, tem outro vídeo que eu explico isso aqui sobre isenção do imposto de renda, e deu a reforma com os mesmos proventos no mesmo grau. Mas, professor, o STJ não vem dizendo que é no grau superior, no grau imediato? Veja, aí que entra uma questão interessante. Por isso que o advogado aqui do rapaz, do militar, recorreu até o STJ e nós chegamos a esse repetitivo. É essa a discussão do STJ hoje. É se vai continuar fazendo o quê? A reforma desse militar ser no grau imediatamente superior ao que possui na ativa. Então,
Esse é o ponto controverso, gente. A controvérsia não é na reforma. A controvérsia é no grau imediatamente superior. Tranquilo, pessoal? Então, essa é uma questão bastante importante e interessante. Nós vamos acompanhar aqui, eu estou acompanhando isso atentamente, essas decisões. Vejam que aqui, ó, no STJ, ele coloca isso bem claramente. A ministra diz, ó, delimitação da controvérsia. A delimitação é exatamente essa que eu falei para vocês, que é o que, professor? Que é definir se o militar, independentemente do grau, tem direito ao posto, na verdade, ao grau imediatamente superior, ou não. Ou não. Esse é o ponto da controvérsia. Então, o que é que você espera, professor? Eu acho, gente, aqui, fazendo uma avaliação que vai depender, eles vão modular isso aqui. Há uma grande resistência nos TRFs, nos juízes federais, na concessão de reformas por incapacidade, de maneira a considerar aqui uma incapacidade com direito a o grau imediatamente superior. E aí o STJ talvez o que module isso a depender do que? Dos sintomáticos ou assintomáticos. O problema é que você tem que criar um critério objetivo, né? Um critério objetivo. Porque às vezes o sujeito está sintomático, o rapaz está sintomático, mas não está o quê? Incapacitado. Ele está assintomático, não está incapacitado. Está sintomático, não está incapacitado. Então, tem muitos detalhes. Vai usar que critério? O CD4? Vai utilizar o critério da carga viral? Que critério vai ser? Vai ser um critério médico? Vai ser um critério pericial? Então, gente, essas são questões bastante importantes aí que eu acabei de falar para vocês. Bom, vocês tiverem dúvidas, questionamentos, pessoal, aqui, fiquem à vontade, falem comigo, mandem uma mensagem, comentem, mandem um direct para mim lá no Instagram, fala comigo, manda um WhatsApp para mim, meu WhatsApp tem vários locais aí, você pode ter acesso ao meu WhatsApp. E, pessoal, para que esse canal continue crescendo, continue levando muita informação de qualidade, você pode se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, recomendar para o seu amigo, mandar esse vídeo para a pessoa que está nessa jornada contigo aí, lutando para você ser reformado nessas situações. Se você tem um amigo que está numa situação como o mestre aqui, manda um vídeo para ele, que eu agradeço demais. Tá bom, gente? Um abraço a todos, até a próxima e se cuidem. Valeu!